Olá! Antes de mais nada, eu vou fazer uma pergunta. Você sabe de que forma a gente pode instigar uma criança a ler um livro por vontade própria ou desenvolver o hábito de leitura a partir da gamificação? Bom, eu sou a Isadora Simeonato. E eu sou a Agatha Klein, e a gente desenvolveu uma pesquisa com o seguinte tema: leitura gamificada, a elaboração de um jogo visando o incentivo à leitura entre os alunos do Colégio João Paulo I, o qual está na atual fase 2. Nós somos estudantes da segunda série desse colégio e o nosso trabalho foi orientado pela professora Maria Eduarda Dias. A justificativa para a escolha desse tema é que a leitura é muito importante na vida de todas as pessoas, principalmente porque ela conta com vários benefícios cognitivos, como ampliação da memorização, o estímulo da criatividade, o aumento da concentração e também o desenvolvimento do raciocínio lógico. E com isso, percebe-se que tem uma necessidade de que se existam atividades que estimulem a leitura, principalmente desde a infância, porque é nessa faixa etária que é mais provável de que se adquira um hábito de leitura mais prazeroso e duradouro. A gamificação ela é uma prática que utiliza técnicas para desenvolver o engajamento, a motivação e o aprendizado de uma maneira ativa, utilizando os jogos e a ludicidade. E atualmente ela vem ganhando muito destaque porque ela busca uma nova maneira de interpretação de certas temáticas envolvidas, principalmente no aprendizado. Além disso, o nosso projeto ele segue os princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis no Brasil propostos pela ONU. O nosso projeto ele se encaixa no desafio 4, que é a educação de qualidade. Por quê? Porque a leitura, além de ela ser muito importante para o desenvolvimento intelectual, ela é muito importante para o desenvolvimento saudável. O nosso trabalho tem como objetivo promover o incentivo e o desenvolvimento do hábito de leitura entre os alunos do 5º ano do Colégio João Paulo I, utilizando a gamificação como uma ferramenta para esse incentivo. Agora falando um pouquinho sobre a gamificação. A gamificação ela vai muito além do que só uma inovação, porque ela pode ser uma grande aliada em relação ao desenvolvimento e aprimoramento de certas habilidades na vida das pessoas, além também de ela servir como um instrumento motivacional para alguém que precisa atingir algum objetivo, nesse caso, os jogadores. Existem diversos elementos da gamificação que contribuem para um bom processo de aprendizado. E atualmente, um que vem ganhando muito destaque é a ludicidade. Por quê? Porque além de ela auxiliar os professores em relação à elaboração de tarefas em sala de aula, ela também impulsiona a eficiência do aprendizado, porque ela conta com uma educação mais dinâmica e diversificada. E além disso, a gamificação ela traz o protagonismo como um elemento essencial no processo de aprendizagem, que é quando o indivíduo participa ativamente da elaboração da tarefa em questão, no nosso caso, do jogo. A elaboração do trabalho utilizou os princípios da gamificação previamente estudados como base, construindo um jogo de tabuleiro com referências visuais e conteudistas sobre o livro Inspiração, Diário de Pilar no Egito, que foi escolhido pois trata-se de uma das leituras obrigatórias que os alunos do 5º ano da nossa escola têm que realizar. Cada jogo foi composto por 4 ou 5 jogadores que tiveram que responder perguntas referentes ao livro ao longo das jogadas e também realizar desafios que estimulam o raciocínio lógico, trabalho em equipe e a criatividade. Além disso, foram realizados 3 encontros ao longo de 3 semanas consecutivas com os alunos selecionados, com o intuito de incluir eles no processo de aprendizagem e também possibilitar uma análise do seu comportamento. No primeiro encontro, nos encontramos com os alunos para apresentar a ideia do projeto, além de encaminhar a proposta de leitura do livro Diário de Pilar no Egito. Ao final desse encontro, aplicamos um questionário entre os alunos com o intuito de avaliar o seu comportamento antes da atividade. No segundo encontro, falamos um pouco mais sobre os detalhamentos do jogo e as suas regras, e ao final dele também aplicamos uma nova atividade com os alunos, em que cada um confeccionou o seu personagem do jogo com o auxílio de massas biscuits. Por fim, o terceiro encontro foi, enfim, o de aplicação do jogo e de um novo questionário, em que os alunos puderam se divertir e brincar com o jogo, ao mesmo tempo que a gente pôde estabelecer uma comparação entre o comportamento dos alunos antes e depois da atividade. Como esse trabalho se configura como um projeto de continuação, alguns resultados obtidos na fase 1 dele são muito importantes para a realização da atual fase. Foi possível perceber a necessidade de um método que incentiva a leitura entre os alunos do colégio, e com isso, esse projeto visou o desenvolvimento de um jogo que foi aplicado no começo do segundo semestre de 2023. O trabalho ele ainda se encontra no processo de análise de resultados, mas até o momento já foi possível perceber que, em relação aos questionários aplicados, apenas um aluno respondeu que não gostou de ser incluído no processo de elaboração do jogo. E dentre os demais, os que responderam sim para essa pergunta anterior, 81,8% respondeu que a ideia de jogar um jogo auxiliou no interesse pela leitura. E com isso, a gente pode dizer que o protagonismo ele se mostra muito importante para a gamificação, em especial quando se precisa de práticas que tenham o objetivo de incentivar a leitura. Esse foi o final da nossa apresentação. Muito Muito obrigada.